Olá, pessoal, voltamos de novo para o nosso módulo aqui, né, de relações de consumo, fechando com chave de ouro, se Deus quiser. E nós estávamos trabalhando, pessoal, no módulo anterior, um pouquinho sobre, né, a parte conceitual do consumidor equiparado, consumidor por equiparação, ou também conhecido como bystander, tá? Então, notem, pessoal, que aqui nós já trazemos, né, a palavrinha base, o bystander, né, uma palavrinha um pouquinho diferenciada, na realidade muito utilizada em alguns concursos, então fiquem espertos. Se eu não tenho a palavra equiparação ou a palavra consumidor equiparado, eu teria a palavrinha bystander, artigo 2º, parágrafo único, artigo 17, artigo 29. Aqui, pessoal, nós iremos analisar o quê? A vulnerabilidade implícita. Entendemos que o bystander, galera, ele já tem destaque a sua vulnerabilidade de forma implícita. É aquele que não adquiriu, mas ele participou da extensão do dano, ele estava intervindo naquela relação de consumo, tá? Então isso é bastante importante nós observarmos. Primeiro, pessoal, coletividade de pessoas, está lá no parágrafo único do artigo 2º. Então, nós sempre trabalharemos o quê? Com coletividade. São pessoas que não participaram de forma direta, mas, pessoal, interviram naquela relação. Ou participaram da extensão do dano que ela ocasionou. Então, nada mais do que justo que ela seja amparada, que ela seja restituída, que ela seja indenizada, tá? Tranquilo, pessoal? Vítimas, de fato, do produto ou serviço, né? Por isso também estamos amparados pelo artigo 17, porque ele fala o quê, pessoal? Das figurinhas determinadas ou não, né? Muitas vezes eu não tenho uma extensão de quantas pessoas foram atingidas. Então, o artigo 17, ele fala e ele traz esse amparato sobre o fato. Fato nada mais é que um acontecimento, um defeito do produto ou serviço que ocasionou um dano. Dano aqui, pessoal, é quando atingimos a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Ou seja, é quando ao menos eu trago um risco. Trouxe risco ou atingiu a saúde, a integridade física ou a segurança do consumidor, estaremos trabalhando com um fato. Então, por isso, nós vamos estudar em outros módulos responsabilidade civil pelo fato do produto e pelo fato do produto ou serviço e responsabilidade civil pelo vício do produto ou serviço. Tá? Então, eles são diferentes e o concurso público ama misturar isso para te induzir a erro. Então, aqui, galera, nós estamos falando o quê? De danos ocasionados do fato, de um acontecimento. Aqui, pessoal, eu trouxe até alguns exemplos, né, pessoal, baseados no artigo 17. Primeiro, loja de fogos. 2, Palace 1 e 2 e Shopping Osasco. Foram algumas reportagens gigantescas, muitos de vocês acompanharam, né, pessoal? Shopping de Osasco, aquela vez da explosão. Professor, atingiram várias pessoas, né? Palace 1 e 2, né, que foi lá, pegou fogo, atingiram várias pessoas. Então, desculpe, pessoal, até aí beleza. Mas, professor, às vezes eu poderia estar ali no shopping, tranquilamente, né, e não estava comprando, professor, estava ali dando uma volta esperando a minha namorada no curso dela. Como é muito longe, né, eu ir lá na minha casa e voltar, ali o shopping é perto do curso, como eu ia buscar ela, eu falei, vou dar uma volta, passar essa uma horinha, eu já vou lá e pego ela no curso. Então, eu estou ali, eu não vou comprar, professor, não vou consumir, simplesmente dando a volta e olhando as vitrines. Se você olhar lá, pessoal, esse cara não era consumidor pela teoria finalista, né? Então, você fala, poxa, professor, tá aí. Ele não adquiriu, ele não comprou, não tem relação de consumo, porque eu tenho que ter fornecedor, e nós vamos falar sobre ele agora. Mas, nada fez, nada comprou, nada adquiriu, então não tem relação, não tem nada, professor, tá andando ali. Mas o shopping explodiu e ele machucou o rosto com os estilhaços da vidraça da loja X. Ele é consumidor, professor? Pelo artigo 2º, parágrafo único, sim, cumulado com o 17 aqui. Até porque estamos falando do consumidor por equiparação. Olha que interessante, ele não estava ali gastando, adquirindo produtos ou serviços no shopping, mas ele participou da extensão do dano em virtude do fato ocasionado naquele estabelecimento, tá? Outro exemplo que nós temos também, pessoal, há muitos anos atrás, que foi o avião da TAM, né, lá em São Paulo, caiu em determinado bairro, explodiu, matando todos os passageiros, inclusive matando outras pessoas que estavam na sua casa. Final do dia, ali assistindo TV, morreram também. Todas essas pessoas foram indenizadas ou buscaram ações reparatórias? Sim. Baseadas no CDC, professor? Calma aí, professor. Quem estava no avião, sim, porque ele estava
ali utilizando a prestação de serviço. Tinha todas as características. Mas e aqueles que estavam ali na sua casa assistindo televisão e que também vieram a falecer? Ou aqueles que não vieram a falecer, mas tiveram sérios problemas de saúde depois do acidente? Caberia a aplicação do CDC para eles, professor? Sem problema algum. Todos aqueles ali, pessoal, que participaram da extensão do dano, mesmo não adquirindo, não comprando passagens na TAM, não tendo e não estando dentro daquele voo, eles também são considerados consumidores por equiparação, porque participaram da extensão do dano ocasionado, tá? Então, tentem cravar isso, pessoal, para não conter nenhum tipo de erro no dia da sua prova. Eu quero que você gabarite direito consumidor aí no nosso concurso, bacana? Aqui também, pessoal, acumulado ainda ao artigo 29, nós falamos das práticas comerciais, que é um outro ato que a gente vê, a gente observa de forma direta, muitas vezes, pessoas determináveis ou não. Então, professor, até que limite vai atingir aquela publicidade ali feita, aquela publicidade ali produzida? Muitas vezes, em primeiro plano, eu não sei até onde ela vai atingir, e eu não sei, né, a quantas visões ela chegará, a quantos ouvidos, né, ela chegará. Então, é um grande problema que nós temos. E aí vem, ó, oferta, publicidade, práticas abusivas, cobrança indevida, cadastro de consumidores. Foi, na verdade, uma política legislativa para reprimir abusos. Galera, imagine se nós não tivéssemos um limite para as ofertas e publicidades, se nós não tivéssemos um controle para hoje demonstrar o que é publicidade abusiva, o que é publicidade enganosa, que também vamos estudar no módulo lá à frente. Que nós não tivéssemos, pessoal, um limite para a cobrança de dívida de consumo, que ela não pode expor ao ridículo ou trazer todo e qualquer tipo de constrangimento ao consumidor. Se nós não tivéssemos, pessoal, né, uma regra para o cadastro dos consumidores, SPC Serasa ou SCPC, para que nós tivéssemos um limite no pagamento para baixa, para que nós tivéssemos um limite máximo para que o nome desse consumidor mantesse-se negativado. Imagine a bagunça que nós teríamos. Vocês hoje que estão estudando já sabem, muitos de vocês já profissionais da área, advogados. Galera, mesmo existindo esses limites, o quanto nós somos prejudicados. O quanto muitas vezes, né, o Estado tem que sim provocar através do Ministério Público essas ações do nosso Poder Judiciário, para que o Judiciário venha a trazer decisões que venham a proteger nós, partes hipossuficientes, nós, partes mais fracas nessa relação. Então, por isso, o artigo 29, ele trabalha diretamente com a determinalidade ou indeterminalidade das partes. Ou seja, então nós estamos amparados como consumidor direto pela finalista, maximalista ou finalista aprofundada, mista ou mitigada, ou no parágrafo único, cumulado com 17 e cumulado com o 29, que é o consumidor por equiparação, equiparado ou também chamado de bystander. Bacana, galera? Então vamos fechar com chave de ouro aqui, passando para os nossos últimos detalhes. Ótimo, professor. Show de bola a aula. Depois, mande um like lá para nós. Se tiver alguma dúvida, galera, se não gostou também, mande lá um likezinho, né? Fala assim, professor, quero te seguir nas redes sociais, @Prof. Silvio Soares, lá no Instagram, né? De vez em quando a gente lança lá umas dicas também, de concursos, OAB e afins. Então, @Prof. Silvio Soares, lá no Instagram, tô aguardando vocês lá. Galera, além de nós termos a figura do consumidor, que é aquele que compra, aquele que adquire, eu também tenho que ter o quê? A figura do fornecedor, não é verdade? O que seria esse fornecedor, galera? Fornecedor é aquele que fornece, professor, óbvio, perfeito. Mas o fornecedor na relação de consumo, ele tem características próprias e elas se encontram hoje no caput do artigo 3º. E olha lá, pessoal, eu deixei até em negrito para facilitar a nossa vida. Fala o seguinte, ó, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviço. Galera, isso é importantíssimo no dia da prova, ó. Lembrem-se que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, bem como os entes despersonalizados. Então, se cair lá, camelô, pode ser fornecedor, professor? Pode. Massa falida, pode ser fornecedor, professor? Pode. Tá? Tá amparado pelo CDC? Sim.
Então fiquem espertos. Então ali ele cria, ele constrói, ele distribui, ele presta serviço. Então nós temos uma amplitude de adjetivos para essas figurinhas conhecidas como fornecedores pelo artigo 3º. Além disso, galera, o artigo 3º, ele nos traz outras características importantíssimas. Olha lá, o parágrafo 1º, ele deixa bem claro que produto é qualquer bem móvel e imóvel, material e imaterial. Então, quando eu trato de produto, pessoal, classificação básica, né? Pode ser, né, um bem móvel, como um celular, quanto pode ser um bem imóvel, como uma casa. Eu posso trabalhar o quê, pessoal? Um bem material, aí repetindo o celular, onde eu tenho ele aqui, o contato direto, como eu posso ter um produto como uma conta corrente, né? Que ela não é visível, mas ela existe. Então, outras circunstâncias, o crédito, né? E outras circunstâncias. E ainda vem o parágrafo 2º, complementando as características do que seriam essas prestações entre produtos e entre serviços. E ele classifica, ele já traz a conceituação de serviços para nós, e isso é importante. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e seguritárias. Galera, já foi pacífico já a aplicação do CDC, né, nas relações bancárias, salvo algumas excepcionalidades que nós iremos estudar à frente, como previdências privadas, tá? Então tome cuidado. Hoje nós tivemos aí posicionamentos do STJ em relação às previdências privadas. Então não podemos dizer que a previdência privada em si sempre aplicaremos CDC, tá? Então há a possibilidade de previdências estabelecidas internamente ou criadas, né, pessoal, por uma determinada empresa, somente aos seus funcionários, que ali ela pode não estar amparada pelo CDC. Diferente o que, pessoal, das previdências privadas, das quais são consideradas abertas, aquela que você adquire, por exemplo, junto ao Banco X. Estas estão amparadas pelo CDC, tá? Então tome um pouquinho de cuidado também nesse critério. Muitos perguntam, e também já foi cobrado em exames, né, pessoal, em provas, em concursos, a figura do INSS. Professor, eu recolho o INSS. Existe uma relação de consumo entre Silvio e o INSS, essa previdência, no qual eu pago mensalmente? Não, galera, nós não aplicamos o CDC para tal. Então tome muito cuidado, tá? Alguns posicionamentos novos que estamos encontrando, fiquem atentos. E aqui, galera, com chave de ouro para a gente bater o martelo com vocês, eu falei aqui até o meu finalzinho, desculpe aqui, só voltando aqui, salvo decorrentes de caráter trabalhista. Por que isso, galera? Quando nós falamos de fornecedor, eu peço para que vocês fiquem bastante atentos no seguinte: relações trabalhistas não se aplica-se Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, pessoal, nós estaremos amparados por lei própria, pela CLT, Consolidações da Lei do Trabalho, e não pelo CDC. Já está no artigo 3º, tá? Então ele já deixa isso bastante claro para vocês. E algumas relações que parecem ser de consumo, mas não são, né? Relações tributárias, não se aplica CDC, né? Quando eu pago uma taxa, quando eu pago a figura de um imposto. Ah, professor, mas eu pago imposto, eu tenho que ter um respaldo perfeito, mas lá dentro do CTN, que é o Código Tributário Nacional, e não pelo CDC. Ah, professor, estou pagando uma tarifa. Aí diferente. Tarifa gera caracterização de relação de consumo. Então, quando você paga uma tarifa como... agora me esqueci o nome, pessoal. A tarifa de condução nas rodovias. Esqueci, agora me deu um branco, me desculpem, pessoal. Aquela tarifa paga, aquele valor pago no pedágio. Quando você paga o pedágio é uma tarifa, tá? Então, professor, qualquer dano que ocorra dentro daquele perímetro do pedágio, daquela empresa, né, permissionária nesta prestação de serviço pelo Estado, notem que ali você é considerado consumidor. Então, não confunda tarifa com taxa, contribuições ou impostos, tá? Depois nós vamos trabalhar isso com calma também com vocês. Então aqui, galera, são relações que parecem ser de consumo, mas não são. Então temos que ficar alertas. Outra também, relação de franquia e franqueado, não se aplica-se CDC, tá? Relação entre locador e locatário, salvo se for a relação entre imobiliário e locatário. Se não for locador e locatário, não se aplica CDC. Relação entre condômino e condomínio, não se aplica-se CDC. Então já é pacífico na nossa jurisprudência, nos posicionamentos que encontramos. Fora isso,
nós iremos notar as características do próprio artigo 3º caput e sempre lembrando o seguinte, galera, que além de todas as características de eu ser uma pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, ou até mesmo ente despersonalizado que cria, constrói, distribui ou presta serviços, eu tenho que ter outras características que eu falo que são características primordiais, que elas não estão de forma, vamos dizer assim, explícita no artigo 3º, mas ela está ali implícita. Primeiro, todo fornecedor ele tem habitualidade e onerosidade, tá, galera? Então, todo fornecedor tem habitualidade e tem onerosidade. É o O com H. Eu sempre falo pro meu aluno, O com H, O com H. Chegou na prova, professor, como eu posso analisar a questão? Vamos analisar primeiro quem está vendendo. Ele tem habitualidade? Sim. Ele tem onerosidade? Sim. Então já matamos a pau. Porque ali você já pode matar a questão de plano e rápido. Olhou quem vendeu, não teve remuneração, professor, tome cuidado que pode não aplicar CDC. Olhou, não tem habitualidade, professor, tome cuidado, não se aplica CDC, tá? Olha um exemplo, Silvio, professor universitário, professor da Trino concurso, vende o seu carro para o Renério, professor aqui, né, proprietário da Trino. Renério comprou o carro do Silvio e o carro está com problemas de motor, Silvio não falou nada para ele, Renério grilado, liga para o Silvio quer nem saber, você vai trocar o carro para mim, você vai pagar o conserto do motor. Fala, Renério, o problema é seu, já transferiu o carro, é seu, se vira. Renério quer entrar com ação. Renério é consumidor, galera. E aí o que eu vou fazer se essa questão estivesse lá no meu concurso público? Primeiro passo, quem vendeu? Silvio. Qual que é a atividade do Silvio? Professor universitário, professor de cursinho. Advogado. O Silvio tem garagem de carro? Não. O Silvio mexe com compra e venda de carro? Não. Então o Silvio não é fornecedor. Se o Silvio não é fornecedor, o Renério também não é consumidor, galera. Ou seja, Renério quer buscar uma ação contra o Silvio, ele tem que ir lá na Justiça Comum, através do que... Desculpa, pessoal. Ele tem que ir lá amparado pela lei comum, pela lei geral, chamada Código Civil, Lei 10.406 de 2002, tá? Não é que ele não tem o direito de buscar reparação, mas a reparação buscada deve ser amparada pela legislação geral, Código Civil. Então você vê que torna-se mais fácil, primeiro nós analisarmos quem está vendendo o produto ou serviço, porque se não houver amparo do O, que é a habitualidade, e a onerosidade, eu já fujo da relação de consumo, tá? Outro ponto importante aqui também, pessoal, quanto a essa onerosidade, eu só peço que você tome cuidado. A habitualidade é fácil, né, professor? Se ele não atua, se ele não mexe, se ele não está habitável àquela circunstância, pronto, quebra a habitualidade. Agora a onerosidade, ela pode ser tanto direta quanto indireta. É aí o grande problema, tá? Então fiquem atentos. A onerosidade direta, fácil, pagamento direto, objetivo. Mas eu tenho casos de onerosidade indireta, que é o caso dos estacionamentos de shopping centers e supermercados. Por quê, professor? Anos atrás, você chegava ao supermercado, entrava, estacionava, comprava e a hora que chegava lá, seu vidro estava quebrado. Você buscava o gerente, a gente falava assim, não tem nenhuma responsabilidade porque o estacionamento é de graça, é gratuito, né? E aí você entrava com a ação, muitas vezes o juiz falava que você ainda não era consumidor. Por quê? Porque ali não teve remuneração, não teve onerosidade. Então quebrou uma das características do supermercado. Galera, graças a Deus isso já foi pacificado, tá? Tanto foi pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos nossos tribunais em si, que virou súmula. Súmula 130 do STJ. Súmula essa que regulamenta a responsabilidade hoje, né, desses proprietários de estacionamento quanto à responsabilização dos bens que ali se encontram, tá? Então foi uma briga muito grande. Por quê? Graças a Deus, antes de sair essa súmula, os tribunais já tinham pacificado com a tal da remuneração indireta. Ou seja, mesmo o Silvio não pagando diretamente o estacionamento, o Silvio estava o quê, pessoal? Consumindo, adquirindo produtos dentro daquele local. Então os tribunais superiores entenderam lá à época que a remuneração era indireta porque já se encontrava embutido dentro dos valores da mercadoria ali oferecida ao Silvio e oferecida a todos os outros clientes, tá? Então por isso eu peço para vocês tomarem cuidado com a figura da remuneração, com a figura econômica aí, tá, pessoal? Ela pode ser tanto direta quanto indireta. Agora, a circunstância da habitualidade, ela é clássica, direta e objetiva. Não teve, professor, exclui a aplicação do CDC e ponto final. Nem precisa chegar lá para analisar todas as teorias conceituais
para amparar aquela pessoa como consumidor ou não. Então, é uma forma de nós anteciparmos. Como no concurso o tempo é contado e quanto tempo menos nós gastarmos para gabaritar uma questão, nós teremos tempo maior para estudarmos e analisarmos e gabaritarmos as questões mais complexas, tá? Então, como é simples, nós temos essa possibilidade de trabalhar com um tempo bem ameno e, com certeza, acertar a questão. Além disso, pessoal, nós trouxemos aqui alguns pequenos apontamentos. Primeiro, eu falei da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço. Nós deixamos isso bem claro, né? Então, tem que haver essas características, tem que ter habitualidade, tem que ter a onerosidade. Eu posso ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, ou até mesmo ente despersonalizado, não há problema algum. Mas lembre-se, pessoal, nós teremos essa cadeia de produção ou fornecimento de produtos ou serviços. Aqui também, pessoal, para nós darmos esse pontapé final do nosso conteúdo, eu trouxe a citação do artigo 7º, parágrafo único, que ele fala da responsabilização solidária atribuída à figura dos fornecedores. E lá ele deixa bem claro, ó, tendo mais de um autor, a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Aí eu trouxe aqui, exceção, comerciante por defeito no produto, responsabilidade subsidiária, artigo 12 e 13. Galera, o que eu quero que vocês carreguem para o seu concurso? Tomem cuidado com essa pegadinha. O artigo 7º, parágrafo único, ele já deixa bem claro. A responsabilidade de regra do CDC, ela é solidária, vem de solidária, tá? Então, a solidariedade, ela já é ampla, aplicada pelo artigo 7º a todos os fornecedores, salvo quando se tratar do comerciante por defeito. Tá, galera? Então, o artigo 12 e 13, ele trabalha muito bem a figura do comerciante, por quê? Regra, o comerciante, ele responde de forma subsidiária, tá? Então, isso nós temos tanto no artigo 12 quanto no artigo 13. Nós também vamos estudar em módulo específico essa parte de responsabilização civil, que é muito importante e também despenca nos concursos públicos, mas só para antecipar. Regrinha, o comerciante, em relação ao defeito do produto, nós temos uma responsabilidade subsidiária, amparadas pelo artigo 12 e 13. Só deixa este comerciante de responder de forma subsidiária, galera, e ele atenta-se a uma solidariedade, conforme previsão do artigo 7º, parágrafo único, quando ele não identificar fabricante, produtor, construtor ou importador, quando ele não ter informações relativas ao mesmo, ou quando ele produzir uma culpa exclusiva. Quando aquele dano ali desenvolvido, pessoal, for comprovado que foi totalmente praticado por ele. Exemplo, se esse comerciante, né, numa situação, não manter os produtos na temperatura adequada dentro dos freezers lá no seu supermercado e esse produto vir a perder-se, vir a trazer um dano à saúde ou segurança de um consumidor e esse consumidor acionar este supermercado, ele responderá sozinho, porque nesse caso a culpa é diretamente dele. Então o artigo 13 já deixa isso bem claro, tá, pessoal? Então os produtos eles devem ser acondicionados de forma correta, trazendo a possibilidade de uma responsabilização direta somente ao comerciante. Então são excepcionalidades que também vamos estudar. Só a nível de conhecimento, lembre-se que a regra é de uma responsabilidade subsidiária, 12 e 13, atribuída à figura do comerciante. Fugindo isso, temos a solidariedade aplicada a todos na responsabilização desses danos. Professor, esta solidariedade, nós sabemos que eu posso chamar tanto um como todos os fornecedores. Se eu não localizo todos, chame um deles e esse, sentido prejudicado, o CDC também traz o amparo das ações de regresso deste contra os outros que ele entende, de alguma forma ou outra, ter participado da extensão daquele dano, ora ocasionado ao consumidor, e no qual ele veio a reparar. Beleza, galera? Findamos, então, o nosso conteúdo por hoje aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Quem gostou, mande um like pra gente e nos sigam lá na rede social, no Instagram, no @Prof. Silvio Soares. Grande abraço, abraço a todos, fiquem com Deus e sucesso no seu concurso público. Que Deus esteja com você e a aprovação está perto, eu tenho certeza disso. Fui!